forma mais leve. Vamos aproveitar o momento. Até para ser moderado, você tem que ter uma certa moderação. A gente tem que ser mulher. É o tempo que nos ensina isso. Olá, eu sou a Cris Guerra, eu tô aqui com a minha amiga Leila Ferreira. A gente vai falar hoje sobre o tempo. Leiloca, eu tô com um cafezinho aqui e com meu celular desligado. Vamos conversar? Vamos, eu estou aqui com meu chá de gengibre para as cordas vocais. E para falar sobre o tempo, eu acho que a gente vai precisar da eternidade, porque esse assunto rende. Por onde que a gente começa, Cris? Eu acho que a gente tem muita coisa para falar sobre o tempo. Inclusive sobre essa história de preconceito contra a idade, que em algum momento eu acho que a gente precisa. A gente está ganhando um pouco, a gente tá caminhando um pouco com isso, porque essa história de ter preconceito contra a idade é ter preconceito contra a gente mesmo no futuro, né? E eu definitivamente fiz as pazes com o tempo, com o que ele me traz. De bom ou de ruim, tento fazer o melhor com o que ele me traz, mas sem dúvida eu acho que eu sou uma pessoa mais legal hoje em dia do que eu era antes. Eu me sinto mais confortável. E a gente vai aprendendo a deixar de lado essas coisas que não importam. Acho que o tempo, o pouco tempo que nos resta, vai nos ensinando o que, que é essencial. Você não acha isso também, Leila? Assim Acho. como conversar, né? Que você tem esse apreço pela conversa, né? Da gente falar e ouvir. Como é precioso isso, né? Isso é uma das coisas que eu mais valorizo hoje. Eu falo que, às vezes eu brinco, falo, meu Deus, o futuro está encolhendo, eu vou ficando sem ar, com a sensação do encolhimento do futuro. Mas, ao mesmo tempo, esse futuro que está encolhendo me mostra com muita clareza o que é importante no presente, né? Eu acho que é uma coisa, é uma sensação pedagógica, ela ensina a gente muito, né? E uma das coisas que eu mais prezo é isso mesmo, Cris, é a conversa, né? Eu acho que uma das coisas que ficaram mais nítidas para mim nos últimos tempos é como é importante conversar. E a gente está nesse mundo de muita falação, a gente fala, 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 mas a conversa é uma outra coisa. Na conversa você escuta, né? Não só registra mais ou menos o que o outro está falando. Você tenta se colocar, entender o ponto de vista do outro, você se deixa modificar pelo outro. E a conversa é um aprofundamento, né? Claro, não estou falando de papo cabeça, mas quando você senta com uma amiga e conversa de verdade, a gente acaba visitando coisas mais consequentes, né? Você não fica só na superfície, porque hoje as conversas são muito epidérmicas. E eu acho que as conversas é que dão sentido à vida. Quando a gente para de conversar, a vida vai perdendo as legendas. Eu falo que vai ficando igual um filme iraniano de arte, sem legenda, sem dublagem. Você não entende, né? Eu acho assim, o maior presente que um pai ou uma mãe pode dar para um filho ou uma filha são as conversas de verdade, igual você faz com o Fran, igual minha mãe fazia, né? Eu te falo sempre, já falei isso nas palestras, 6 filhos em volta de um fogão a lenha vermelho, numa casa pobre em Araxá, aquela professora esgotada, trabalhando 3 períodos, ela achava tempo, energia, não sei como, para conversar conosco, conversar mesmo, sobre os dramas, as angústias, os sonhos, né? E uma vez meu irmão falou uma frase maravilhosa, o irmão querido Ronan, que se foi agora durante a pandemia, ele falou, eu corri e anotei, de tão bonito que eu achei. Ele falou, as palavras foram o único brinquedo que eu guardei na minha infância. Boneca, carrinho, quebra, some. Mas as palavras daquela cozinha, e esse é o epitáfio do Ronan hoje, está no túmulo essa frase dele. As palavras foram o único brinquedo que eu guardei da minha infância. E é o que nos sustenta, né, Cris? Tão lindas com elas, né? A sua mãe alimentou vocês tão bem de palavras, e vocês usaram tão bem essas palavras, né? Muito lindo isso. Foi o que nos nutriu, né? As bonecas, os carrinhos quebraram, ficaram para trás, mas essas palavras das conversas verdadeiras na cozinha de Araxá, elas viraram nossa carta de navegação, nossa bússola, né? Então, as mulheres falam, não tem tempo para nada. Tá, então vamos ver, dentro desse tempo que não existe, um tempo para sentir, 5 minutos por dia,
Um tempo para É. pensar 10 minutos por dia, um tempo para conversar com as amigas, com as pessoas que você ama. Põe um bolo de farinha de trigo na mesa, o bolo mais simples que existir. Põe uma xícara de café, né? Vamos sentar numa mesa de lanche e falar da vida, falar do que está dentro de nós, que às vezes está sufocado, né? Como as conversas nos iluminam e nos melhoram. E eu estou falando aqui feito uma doida e sem deixar você falar. A palavra é sua, Não, amiga. eu acho que você foi falando e aí eu fiquei pensando muito nessa a gente está aqui falando do tempo, né, o como é legal quando você conversa com uma amiga e não importa a idade que vocês tenham, mas eu acho que a maior prova de amizade é exatamente quando as 2 estão conversando de um jeito que elas esquecem a idade que têm, porque elas ficam É, da mesma idade naquela conversa. Você fala da sua é, mãe e eu falo da vovó Ju. A minha avó Juju, a gente tinha a mesma idade, ela morreu com 95 anos, eu tinha 34 quando ela morreu, mas a gente tinha a mesma idade, porque a gente conseguia conversar no mesmo nível, era uma conversa tão gostosa que o tempo parava, né. E é essa é, pausa que a vida traz. Você estava falando, dessa coisa das pausas, porque eu acho que a nossa vida está parecendo um livro do Saramago, né, só tem vírgula, 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 você não encontra ponto final hora é. nenhuma, né. Você vai ficando E sem ar, né? e aí você põe essas quando a gente consegue colocar essas pausas, que não têm utilidade alguma, mas as melhores partes da vida não são úteis, não têm É, utilidade, né, o melhor da vida é inútil, né. Então a gente está é, aqui é jogando verdade. conversa fora, que conversa preciosa é essa que a gente joga fora, né, É, maravilhoso isso. É o tempo que nos ensina isso, porque quando a gente é muito é, jovem, a gente é afoito, né, sem dúvida. é. Pode falar que E eu te eu acho que essa parada que a pandemia trouxe, né, essa puxada no freio de mão que o vírus deu, está nos fazendo refletir sobre o tempo, né? Porque é um tempo diferente de tudo, é um tempo que nada nos preparou para viver. E ele é uma pausa desconcertante. Mas quem sabe com essa pausa estranhíssima que a gente está vivendo agora, a gente aprende a criar pausas na vida que está por vir. Nesse futuro que já está virando a esquina, né? Esse pós-pandemia. Eu acho que esse pós-pandemia vai ser um pós-guerra, Cris, que a gente vai precisar de pessoas boas, mais equilibradas. Eu falo, a gente vai precisar de bons profissionais, mas mais do que isso, a gente vai precisar de ótimos seres humanos. E como é que se é. constroem ótimos seres humanos? É pensando, é refletindo, é sentindo, né? E eu acho que agora está na hora da gente fazer as escolhas que vão nos permitir ter uma vida com mais tempo, com mais sentimento, com mais humanidade, né? Eu acho que nós mulheres temos um papel fundamental aí. Não estou dando para casa para a gente, não. Mais um para casa, não. Mas é porque a mulher tem essa sintonia fina com a vida e nós vamos precisar de pessoas sensíveis, não vamos precisar de arrogantes, não vamos precisar de donos da verdade, nós vamos precisar de É. humanidade, né? E a gente tem que se dar tempo para construir essa humanidade que vai ser nossa principal moeda de troca, no bom sentido, né? Acolhendo uns aos outros, amparando uns aos outros. E não sei se a gente tem tempo para completar aqui. Eu acho que a gente vai precisar de mais senso de humor. E eu sei que você concorda Sem comigo, dúvida. porque nós somos duas adeptas do bom humor e do senso de humor. Não é ficar rindo, felizinha, alegrinha o tempo todo, que a vida não nos dá motivos para isso. Agora, amargura, azedume, sisudez, cara amarrada 24 horas por dia também, pelo amor de Deus, ninguém merece. Né, Acho Cris? que a gente aprende com o tempo, né, Leila, a gente aprende a rir da gente mesmo, porque quando a gente aprende a rir até das nossas tragédias, eu falo que a diferença entre a tragédia e a comédia é só o distanciamento que você tem do fato, porque às vezes é uma grande tragédia de perto, mas na hora que você se distancia, fica até engraçado, né. E isso eu acho que é um recurso que a gente tem, que já vem de fábrica, mas a gente aprende a usar com o tempo mesmo, né. Nos É, momentos mais difíceis, a gente faz uso desse humor para sobreviver e, sem dúvida, ele está ali como quase como um bote salva-vidas, né, sem dúvida. é, Ai, gente,
é para rir, a vida não é para levar tão a sério assim. Ela não leva a gente tão a É. sério. No final, ela acaba com a gente, então tá ótimo. Maravilha! Mas tem uma psicóloga, minha amiga lá de Portugal, que ela fala: a gente tem que aprender a desdramatizar a vida. Ela fala: a vida já É, tem muitos dramas. O que a gente não pode é transformar em drama o que não é, né? E é, o humor, só para terminar, eu estou me lembrando, uma vez eu fiz um debate com a Lia Luft, e ela falou que uma vez o Érico Veríssimo falou com ela, falou: Lia, às vezes a nossa salvação não é nem no amor, é no humor, né? A capacidade de dar um desconto para as coisas, né? Você não tem menor pudor de falar, me trato de depressão e síndrome do pânico há 30 e tantos anos, e eu falo, gente, tem jeito de ser deprimida e bem-humorada, eu garanto. Se vocês quiserem, eu dou um curso, eu ensino, dou uma fórmula, eu faço qualquer coisa para conviver com gente mais bem-humorada, né? Claro, não estou falando dos momentos do auge da depressão. Depressão é doença, tem que ser levada a sério, tem que ser tratada. Mas, na média, quando a depressão não está arregaçando as mangas para o nosso lado, assim, mais veemente, dá para a gente combinar um senso de humor com o sofrimento, com a tristeza, né? E é isso, eu acho que, como diz minha queridíssima amiga Denise Fraga, o humor é tão importante que devia ser ensinado em escola. Se na escola não tem uma matéria chamada humor, ou bom humor, ou senso de humor, vamos criar para nós próprios, sejamos mestras e alunas, né? exatamente. Palavra sua, pode encerrar, colega. Vou deixar sem Não, você agora. estava falando isso e aí eu penso que o Francisco tem muito humor. Eu acho isso maravilhoso. Uma parte vem de ter convivido comigo, porque eu Francisco, sou seu bem filho, palhaça. vamos situar. Francisco, seu Francisco, filho, que meu está com quantos anos? tem muito, vai fazer 14. Agora veja você. Mas o humor dele vem do pai e vem da mãe, né? A mãe ele vê todo dia, então é uma palhaça constante, mas também ao mesmo tempo sou super brava e tudo mais. E eu acho muito precioso poder dizer para ele o quanto o humor é precioso. Olha, se agarra nisso, É, não abra mão desse humor, sem dúvida, né? Sempre é. com essa possibilidade aí. Eu quero me despedir, então, com bastante humor e com muita alegria e agradecer. Um beijo para você, minha colega comediante de autoajuda. Ai, é tentar nos ajudar, ajudar quem nos ouve da forma mais despretensiosa do mundo, né? Mas ao mesmo tempo sabendo que é tudo tão subjetivo, tão pessoal, ninguém tem a receita para ninguém, né? Você tem seu caderninho de receita que nem toda hora funciona. Eu tenho o meu que está todo engordurado, raramente funciona, né? Para mim, não vou passar para os outros. Mas eu acho que a gente vai batendo cabeça, vai tentando e vamos em frente. Eu queria terminar com aquele verso do Emílio Moura, que dá título a um dos meus livros. Viver não dói. O que dói é a vida que não se vive. Tanto mais bela É, sonhada, quanto mais triste perdida. Viver dói, sim, mas não viver dói mais. Se recolher diante da vida, se encolher, se acovardar, fazer papel de vítima, sair de cara amarrada para todo mundo, isso é que dói. E para isso não tem analgésico. Beijo grande, muito Cris bem. Guerra. Um beijo.